Então, na aula de hoje, de Fundamentos do Adoecimento, eu vou dar para vocês umas noções gerais do diagnóstico laboratorial, mas na área de imunologia, tá? O que é importante a gente saber, né? Então, não vou falar sobre o diagnóstico relacionado à microbiologia, por exemplo. Eu vou falar sobre imunologia. Como que é feito normalmente o diagnóstico de algumas doenças, de algumas infecções ou até de algumas doenças na área da imunologia, né? Pode usar algumas técnicas, que é o que está descrito aí, tá? A técnica mais utilizada são os imunoensaios, que eu também posso falar teste sorológico. Teste sorológico é porque coleta o sangue da pessoa, deixa coagular, e aquele líquido que sobra, né, acima do coágulo é o soro. Então eu posso falar que é teste sorológico ou até de uma maneira mais moderna, falar os imunoensaios. Toda vez que a gente pensa em teste sorológico, imunoensaio, a gente pensa que é para procurar anticorpo, mas na verdade pode também ser procurado antígeno, tá? Então nessas técnicas, nesses imunoensaios, a gente pode procurar tanto anticorpo como antígeno, vai depender da técnica. Às vezes eu não quero procurar o antígeno nem o anticorpo, eu quero procurar o material genético do micro-organismo. E aí entram em ação os testes moleculares, que procura lá os genes do micro-organismo. Pode ser feito também cultura viral, mas para diagnóstico não. Cultura viral é complicado, né? Fazer cultura de vírus, isso é em grandes centros, Butantan, Fiocruz, e aí vocês estão acompanhando que é para fazer vacina, é para fazer pesquisa, tá? Uma outra maneira de dar diagnóstico é através da imunohistoquímica. Aí pega o tecido, né? E faz uma reação nesse tecido e a reação vai ser positiva quando marca as células, por exemplo, para diagnóstico de HPV, tá? Mas no dia a dia mesmo do biomédico, os mais utilizados são os imunoensaios ou testes sorológicos. Tudo bem? Tudo joinha? Sim. Pensando nisso, nós vamos procurar. Então, pensando basicamente nos testes moleculares ou nos imunoensaios, o que a gente procura do micro-organismo? A gente procura marcadores da infecção, tá? Então, a gente agora vai começar a falar desse termo, marcador da infecção. É o que eu procuro do micro-organismo. Então, a gente pode procurar os antígenos ou o ácido nucleico. Então, são marcadores diretos. Se eu detectei no sangue daquela pessoa o antígeno ou o DNA de um vírus, é lógico que a pessoa entrou em contato com aquele micro-organismo, está tendo a infecção naquele momento. Mas existe um marcador indireto da infecção, que é o anticorpo, né? Então, quando a gente detecta o anticorpo, a gente está falando, na verdade, de uma maneira indireta que a pessoa teve aquela infecção. Porque eu não estou procurando o agente etiológico, eu estou procurando a resposta do nosso organismo contra esse agente, que é a produção de anticorpo. Tá? Que vocês já tiveram aula de anticorpo, vocês já sabem tudo sobre anticorpo. Opa! Aqui eu dou o exemplo das hepatites, né? Hepatite viral. Não interessa se é B, C, D, A, E. Normalmente, o que é feito para o diagnóstico? Uma avaliação clínica, sintoma, por exemplo, se a pessoa teve febre, se o fígado ficou inchado, se a pessoa ficou amarela, teve icterícia. Faz daí exames bioquímicos, que vocês vão ter com mais detalhes, e pode fazer os exames laboratoriais. Aí que entra os imunoensaios. Então, eu posso procurar, por exemplo, antígeno, posso procurar anticorpo contra o vírus das hepatites, tá? Aí vai depender se é B, C, D e tal. Hoje em dia tem também uma maneira, um imunoensaio super rápido de diagnóstico, chama os testes rápidos, que a gente vai estudar, né?
que é para detecção também pode ser de antígeno ou de anticorpo. Isso no ambiente de UBS, de saúde pública, é muito interessante, porque você consegue já perceber aquele indivíduo, opa, aquele indivíduo está com infecção, está com hepatite, então já dá para iniciar mais rápido o tratamento, né? E aí eu começo a falar sobre algumas doenças para vocês, né? Doenças importantes que a gente vai aprofundar lá na imunoclínica. Aqui eu tenho os vírus das hepatites, né? O que eu posso, então, procurar para dar o diagnóstico da hepatite? A gente pode procurar, então, os marcadores, né? Os anticorpos, antígeno e até ácido nucleico. Vou falar com mais detalhe em relação ao vírus da hepatite B. Em que momento da infecção eu posso procurar os anticorpos? É depois de 30 a 60 dias, que é o tempo que o indivíduo começa a produzir anticorpo depois que ele entrou em contato com o vírus. Antígeno, que é esse antígeno aqui, HBS antígeno, que a gente vai estudar com mais detalhes para frente. Quando que eu posso usar um imunoensaio para detecção do antígeno do HBV, do vírus da hepatite B? 30 dias após a infecção. Ácidos nucleicos, DNA, quando é que eu posso procurar, né, fazer o teste molecular? 25 dias após a infecção. Então, vocês estão vendo que a gente pode procurar o material genético, o antígeno, o anticorpo, mas tem uns marcadores que são mais precoces para dar o diagnóstico. 25 dias após uma possível infecção pelo HBV, vírus da hepatite B, já dá para começar a procurar DNA do vírus para dar o diagnóstico da pessoa. Tá? Se vocês pegarem o HCV, o vírus da hepatite C, também aqui é bem precoce. As técnicas que vão dar o diagnóstico mais precoce também é o teste molecular e aqueles imunoensaios que detectam antígeno. Anticorpo demora um pouquinho mais para ser produzido. Tudo bem? Em relação também aos marcadores da infecção, agora em relação ao HIV. HIV é um vírus de RNA, né? DNA e RNA, vocês já ouviram falar. E aí, esses marcadores eu posso procurar. Existem técnicas para procurar esses marcadores para dar o diagnóstico de HIV. O primeiro marcador da infecção que vai dar o diagnóstico mais precoce, olha que coisa, uma semana, um pouquinho mais de uma semana após uma possível infecção pelo HIV, já dá para detectar RNA. Depois de 2 semanas, 15 dias para frente, pode ser utilizado um imunoensaio que detecta antígeno. No caso aqui, já é uma primeira informação para vocês, o antígeno que pode ser detectado do HIV é o P24. E os anticorpos, vocês sabem que o primeiro anticorpo produzido na resposta imune primária é a IgM e na sequência, na resposta, é a IgG. Né? Então, após um mês, teoricamente, é que daria para dar o diagnóstico de infecção pelo HIV quando a gente procura IgG. Os marcadores da infecção mais precoces, que levaria ao diagnóstico mais precoce da infecção pelo HIV, é quando procura o RNA, o antígeno P24 e a IgM. Certo? Tudo bem? Tudo. Pode pôr uns joinhas aí que eu também aceito. Aí agora, o diagnóstico muitas vezes não utiliza só uma técnica. Então eu vou começar a mostrar para vocês que muitas vezes o Ministério da Saúde e tal, ele preconiza um fluxograma, aonde são colocadas técnicas na sequência para dar o diagnóstico. Aqui eu voltei a falar da hepatite B, tá? Então vamos ver um dos fluxogramas para dar o diagnóstico no Brasil da hepatite B.
Então, pegou o sangue da pessoa, o soro, plasma, tal, pode procurar o antígeno, HBS antígeno, tá aqui, ó, é o antígeno do vírus da hepatite B. Quando eu procuro o antígeno, eu estou fazendo um imunoensaio. Então, o primeiro teste que é preconizado é a realização de um imunoensaio para detectar antígeno. Se não der reagente, para por aqui. Resultado: o indivíduo não está infectado. Mas se o imunoensaio der reagente, a gente fala positivo, né? Só que agora não fala mais resultado positivo, fala resultado reagente. Se esse imunoensaio der reagente, tem que fazer um segundo teste, que no caso agora eles colocaram na sequência o teste molecular. Então vai procurar o DNA do vírus, o DNA do HBV. Se der reagente, confirma que o indivíduo tem hepatite B. Se não der reagente, né, der não detectável, pode repetir esse teste depois de um mês. Então aqui não é para vocês saberem isso, decorarem isso, não é isso. É só para vocês saberem que essas técnicas, esses imunoensaios, eles podem ser colocados, né, estarem colocados num fluxograma, numa sequência para você fechar o diagnóstico. Tá? Então, primeiro aqui foi feito um imunoensaio para detectar o antígeno do vírus da hepatite B e, na sequência, foi feito um teste molecular para detectar o DNA do vírus. Aqui eu acho que na sequência eu coloquei um de HIV para vocês verem. Pegou lá o sangue da pessoa. Aqui eu não coloquei os testes rápidos, tá? Que nós vamos discutir isso no outro semestre. Aqui eu peguei, então, o sangue, a suspeita de infecção pelo HIV, certo? Vamos dizer que a pessoa, ela quer saber isso muito rapidamente, porque ela fez alguma relação sexual desprotegida um mês atrás e está estressado e ela quer o diagnóstico precoce. O médico está pedindo, então, o diagnóstico precoce para aquela pessoa. Então, o primeiro teste que é feito é um imunoensaio. Esse imunoensaio tem um imunoensaio para HIV que detecta ao mesmo tempo antígeno e anticorpo. Tá? Então, antígeno e anticorpo, estamos falando de imunoensaio, teste sorológico. Não deu reagente, fala que a amostra não está reagente, e aí pode aguardar mais um tempo para fazer tudo de novo. Deu reagente no imunoensaio, não pode dar o resultado aí. Tem que ir para o segundo teste. Por isso que é um fluxograma. É um teste e depois o outro. Normalmente, o primeiro teste é bem específico e o segundo teste, ele é mais, na verdade, ao contrário. Normalmente, o primeiro teste ele vai tentar pegar na população a maior quantidade de pessoas que podem estar infectadas e o segundo teste é o confirmatório, tá? Aqui, no caso, o teste confirmatório é o teste molecular. Então, vai procurar o RNA do vírus. Tá? Então, o primeiro teste foi imunoensaio, o segundo teste, um teste molecular. Deu reagente? Então, o indivíduo está infectado. Reagente para o HIV. Vamos imaginar que esse teste molecular ainda não deu reagente, ou não deu reagente. O Ministério da Saúde sugere um outro imunoensaio, que é o Western blot, que já já nós vamos ver. Ele sugere um outro imunoensaio para ver se realmente a pessoa está infectada ou não. Tá? Então, aqui a gente tem um fluxograma interessante, né? Primeiro é o imunoensaio, depois de novo o teste molecular. Se o teste molecular não der reagente, eles pedem para confirmar com outro imunoensaio. Tá? Aqui é só para vocês terem uma ideia que esses testes, eles são usados, podem ser usados em sequência para dar o diagnóstico de uma doença. Tá? Aqui também, ali nesse caso, aqui o primeiro que eu estava falando e me distraí, lembra que eu falei que era um caso que a pessoa queria saber se após um mês ela já estava infectada, né, essa pessoa? Então, queria diagnóstico precoce. Então, se vocês voltarem lá nos marcadores da infecção, para o HIV, o marcador de infecção mais precoce é o material genético.
é o RNA. Pá, peraí. É o RNA. Então é interessante o biomédico saber disso, né? Até para orientar o médico. Se há suspeita de uma infecção recente, não dá para não fazer o teste molecular. Então, o fluxograma escolhido é esse: imunoensaio e depois o teste molecular, porque o marcador precoce da infecção pelo HIV é o RNA. Aqui no outro caso, é o caso que acontece com a maioria da população brasileira. O diagnóstico da infecção pelo HIV já vem quando a pessoa já tem alguns sintomas de imunodeficiência. Então, provavelmente, se a pessoa está infectada, ela já está infectada há um certo tempo. Então, não é mais diagnóstico precoce. Então, aqui pegou o sangue da pessoa, fez o imunoensaio, uma técnica, né? E aqui deu não reagente. Então, tudo bem, não está reagente, pode repetir daqui a 30 dias. Como aqui não era diagnóstico precoce, o segundo teste utilizado pode ser também um imunoensaio. Então, aqui a gente tem um imunoensaio, aqui na sequência, outro imunoensaio. Lembrando que os imunoensaios, eles procuram antígenos ou anticorpos. Tem uma recomendação, aqui deu reagente, tudo bem, né? Tudo bem não, né? Aqui deu reagente, quer dizer a pessoa está infectada. O Ministério da Saúde, ele pede para quando esse imunoensaio der não reagente, que seja feito um teste molecular, tá? Mas aqui é o que a gente vai comentar mais para frente, em outra disciplina, mas aqui é interessante nesse caso, né? A história do paciente relatava que não era uma infecção recente. Então, foram escolhidos dois testes, dois imunoensaios, que detectam marcadores da infecção que estão presentes ali por um bom tempo. Não precisava procurar um marcador da infecção relacionada à infecção recente. Tudo bem essa parte? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Aqui tem alguns casos especiais que eu já posso falar para vocês em relação à infecção pelo HIV. O primeiro caso é esse que eu já expliquei para vocês, né? Quando há suspeita de infecção aguda. O que é infecção aguda? É infecção precoce, que nem eu falei, né? Fez uma relação sexual desprotegida, e aí depois de 30 dias, 20 dias, a pessoa está estressada, está querendo saber se ela foi infectada ou não. Não adianta procurar IgG, por exemplo. Não adianta procurar anticorpo, dependendo desse período, né? 15, 20, 30 dias. É muito cedo. Então, tem que procurar os marcadores da infecção, os marcadores precoces. No caso aqui, a gente já viu até no fluxograma, vai procurar o material genético para o HIV. Isso daqui depois vocês vão entender, tá? Que pode ser o RNA ou o DNA proviral. Por enquanto é só uma informação. Mas, resumindo, tem que procurar diretamente o material genético do vírus ou o seu antígeno. Isso é uma pesquisa direta, que você está procurando o antígeno do vírus, está procurando o material genético do vírus, você está procurando componentes do agente infeccioso, do HIV. Uma outra situação é quando a mãe é HIV positiva e ela quer saber se a criança que nasceu é HIV positiva. Então, é criança, eu quero saber se essa criança está soropositiva. Os testes que procuram anticorpos, aqueles imunoensaios que procuram anticorpos, na verdade, anti-HIV, eles só podem ser utilizados depois de 18 meses de vida da criança. Por quê? Isso é interessante, eu quis colocar aqui para a gente associar com a aula do mecanismos do adoecimento. Vocês estudaram lá que a IgG é o único anticorpo que atravessa a placenta. Se a mamãe é HIV positiva, quer dizer que ela produz IgG contra o vírus do HIV, IgG anti-HIV. Uma IgG contra o vírus do HIV. A gente chama IgG anti-HIV. Como é uma IgG, ela atravessa a placenta. Então, ela vai estar no corpo da criança.
e ela pode estar presente no corpo da criança. Essa IgG, eu acho que eu falei para vocês na aula que era uma imunização passiva, né? Essa IgG anti-HIV da mãe, via placenta, chegou no corpo da criança e pode durar ali até 18 meses. Então, para dar o diagnóstico que a criança é HIV positiva até 18 meses, não é para procurar IgG, que essa IgG, na verdade, pode ser da mãe. E aí dá um diagnóstico falso positivo. Então, o que faz para esses casos de crianças, filhos de mães soropositivas? Pesquisa diretamente, a mesma coisa que o caso aqui em cima, pesquisa diretamente o vírus ou os seus antígenos, tá? Aqui é um caso interessante para vocês já ficarem sabendo. Agora eu vou falar. Alguma dúvida dessa parte, gente, de placenta, IgG, em relação ao diagnóstico de criança nascidas de mães soropositivas para HIV? Tudo bem? Isso é interessante, que normalmente é função do biomédico orientar isso. Tá? Então, o biomédico orienta o médico, orienta o enfermeiro. Né? Que teste eu peço? Que teste eu vou pedir para o diagnóstico? Então, esses dois casos são interessantes. Aqui agora eu já falo um pouquinho dos testes sorológicos, então vamos deixar de lado os testes moleculares, que a imunologia não trabalha com teste molecular, vou trabalhar com os testes sorológicos, imune-ensaios, tá? Tem duas coisas importantes quando a gente fala no imune-ensaio: a sensibilidade do teste e a especificidade do teste. Parece super difícil, mas não é. É simples. O que é a sensibilidade do teste? É a porcentagem de pacientes doentes com teste positivo detectados em uma população sabidamente infectada. Opa, vamos traduzir? Para uma indústria liberar esses testes, esses imunoensaios no comércio, eles têm que dizer qual é a sensibilidade e qual é a especificidade do teste. Então, quando você for comprar para o seu laboratório um teste imunológico, um imunoensaio, você tem que antes ir no site da empresa e ver a sensibilidade e a especificidade do teste. Vocês prometem que vocês não vão esquecer disso? Não olha só o preço, você vai olhar a sensibilidade e a especificidade do teste. O que é a sensibilidade? Qual que é o teste? Qual que é o experimento que a empresa fez? Ela pegou, vamos falar 100, que é mais fácil fazer conta. Ela pegou 100 indivíduos que todo mundo sabia que era infectado, então 100 indivíduos que confirmadamente eram infectados, e aplicou o teste dela. Vamos dizer que deu positivo para 98. 2 indivíduos o teste deu negativo. Então, na verdade, esse negativo é problemático, é um falso negativo. Se os 100 eram doentes, se os 100 eram infectados, o teste conseguiu mostrar que 98 eram infectados. 2, o teste falhou. Qual é a sensibilidade, então? 98%. Então, quando vocês pegarem a bula, né, do fabricante, está lá, sensibilidade 99%, 95%. É isso, que numa população de 100, 95, 98, 99 indivíduos, o teste mostrou que aqueles indivíduos eram infectados, quer dizer, o teste funcionou, tá? Agora, em relação à especificidade, é a mesma coisa, só que agora é com o indivíduo normal. Então, são normal entre aspas, quer dizer que não estão infectados para aquilo que a gente está estudando. Então, especificidade é a porcentagem de indivíduos normais, entre aspas, com teste negativo em população sabidamente não infectada. Então, você pega 100 indivíduos que não são doentes em relação àquela doença.
e você aplica o teste. Se der 100%, quer dizer que aquele teste deu negativo para o 100. Quer dizer realmente que se a pessoa não era doente, o teste tinha que dar negativo. Se deu 100%, quer dizer que em 100 pessoas o teste mostrou que as pessoas não estavam doentes. Se der 98%, o teste mostrou que 98 pessoas não estavam doentes, 2 estavam doentes, então deu problema com 2, tá? Então isso é a sensibilidade e a especificidade do teste. Isso a gente vê na bula do fabricante. Normalmente, naqueles fluxogramas que eu apresentei para vocês, normalmente o primeiro teste, lembra quando tem um ou mais testes, né, em sequência? O primeiro teste eles usam o mais sensível e o segundo teste, que seria o confirmatório, é o teste mais específico, tá? Sobreviver essa etapa, tudo certo. Foram almoçar? Tudo bem. São conceitos gerais que eu acho interessante que vocês tenham e levem aí para a vida toda, né? Agora, eu vou mostrar para vocês alguns imunicídios, né? Eu estou falando deles, mas quem são eles, tá? Então, são algumas técnicas imunológicas que eu posso falar técnica imunológica, eu posso falar teste sorológico, mas de uma maneira moderna eu posso falar imunoensaios, tá? Temos tem 5 tipos, na verdade, mas eu explico durante a aula, esse 5º tipo aí não é mais utilizado. Então, de maneira geral, nós temos 4 tipos de imunicídios. Tem os imunicídios que são reações de precipitação, tem os imunicídios que são reações de aglutinação, tem os imunicídios que são testes de imunofluorescência, que também está caindo em desuso, e nós temos também os imunicídios, que são os mais famosos, que são chamados de imunoenzimáticos, tá? Então vamos ver, nós vamos estudar isso com mais detalhes semana que vem, mas eu apresento para vocês só para vocês terem uma ideia. Os testes, os imunicídios, que são reações de precipitação, eles detectam o imunocomplexo. O que é imunocomplexo? É o antígeno ligado com o anticorpo. Então, na verdade, em todos esses testes, a gente vai procurar antígeno mais anticorpo. Então, essas técnicas todas mostram antígeno mais anticorpo. Aí eu posso estar procurando essa dupla antígeno-anticorpo, eu posso estar procurando o antígeno, ou eu posso estar procurando o anticorpo, tá? Então tem imunoensaio que procura o antígeno e tem imunoensaio que procura o anticorpo. Mas se der o resultado positivo, se der o resultado reagente, quer dizer que teve a reação antígeno-anticorpo, tá? O primeiro tipo de teste são as reações de precipitação. Como é que eu sei que teve a reação antígeno-anticorpo? Como é que eu sei que o antígeno encontrou com o anticorpo? Eu não enxergo isso, não consigo enxergar essa reação antígeno-anticorpo. Esses testes vão mostrar que ocorreu essa reação através de uma linha de precipitação, ou pode ser também uma área de precipitação. Esses reagentes, esses testes acontecem, por exemplo, no meio de um gel, de um agar. E quando nesse gel formar uma linha, quer dizer que teve a reação antígeno-anticorpo. Então você enxerga essa linha chamada linha ou uma área de precipitação e você sabe que ali teve a reação antígeno-anticorpo. São 2 técnicas, são chamadas de imunodifusão. Depois vocês vão ver qual é a diferença entre elas, a imunodifusão dupla e a imunodifusão radial simples. A imunodifusão dupla é essa que está na foto, ela é simplesmente qualitativa, formou a linha, quer dizer que teve reação antígeno-anticorpo. A imunodifusão radial simples tem uma aula prática, né, que vocês vão fazer, ou virtual ou presencial. Nessa imunodifusão radial simples,
dá para quantificar quanto antígeno tem, quanto anticorpo tem, tá? Então, quando dá para dizer quanto antígeno tem, quanto anticorpo tem, a gente fala que é quantitativo. Quando simplesmente mostra se tem ou não, é qualitativo. Então, as reações de precipitação são essas duas técnicas famosas, esses dois imunoensaios que chamam imunodifusão, tá? Tudo bem? O segundo tipo de imunoensaio são as reações de aglutinação. Então, aí, toda vez que eu for falar dessas reações com vocês, dessas técnicas, eu tenho que mostrar, eu tenho que falar como é que a reação antígeno-anticorpo é evidenciada. Aqui, a reação antígeno-anticorpo é evidenciada quando forma um precipitado, uma linha de precipitação. Nas reações de aglutinação, como é que eu sei que teve reação antígeno-anticorpo? Reação de aglutinação. Eu vou enxergar um aglutinado. Então, eu vou enxergar grumos. Aqui com a tipagem sanguínea, vocês estão vendo grumos, então quer dizer que teve a reação antígeno-anticorpo. Aqui no látex, vocês estão vendo aqui que parece um monte de coaguladinho, parece leite coagulado. Então aqui teve a reação antígeno-anticorpo, aqui não teve. É visual. Você assistiu, enxergou o aglutinado, quer dizer que teve a reação antígeno-anticorpo. Tudo bem nessa etapa? Sim. Obrigadinho. Temos 3 práticas dessa parte, tá? Vocês vão fazer presencialmente a do látex. Tem a tipagem sanguínea, que vocês depois vão aprender muito melhor na hemato. Então, tem essa da tipagem sanguínea, pode dizer se o sangue é A, B, AB ou O, é chamado aglutinação direta. Como é com sangue, a gente chama hemaglutinação direta. Tá? Aqui em lâmina, nas aulas práticas, assim, é feito muito de uma maneira muito simples em lâmina. É o vídeo gravado que vocês vão ter, a gente fez na lâmina, mas no laboratório mesmo é feito em tubo de ensaio. Tá? Chama técnica hemaglutinação direta. É um tipo de teste de aglutinação. Já a aglutinação indireta, depois na aula específica eu falo para vocês por que é direto, por que é indireto, tem 2 tipos de testes. A aglutinação do látex, que é esse aqui, ó, o resultado positivo, o reagente é esse, que formou aglutinado, tem antígeno anticorpo, e esse que ficou leitoso, o resultado é não reagente, é negativo. A aglutinação do látex tem para muitas coisas. Tem para procurar fator reumatoide, proteína C reativa, tem para procurar o hormônio da gravidez. Nós vamos ver isso tudo, tá? Um outro tipo de aglutinação indireta chama hemaglutinação, que mexe com sangue, né? Hemaglutinação, só que agora não é a direta, é a indireta, também chamada de passiva. A hemaglutinação indireta ou passiva pode ser usada para dar diagnóstico da toxoplasmose, diagnóstico de sífilis, tá? Então, dependendo, tem que ver na empresa que kit que ela tem para dar diagnóstico de algumas doenças baseado nessa técnica de hemaglutinação indireta. Eu acho que o nosso é para doença de Chagas, o que tem o vídeo gravado. A gente já teve na Univap um kit de hemaglutinação direta para dar o diagnóstico de toxoplasmose. Eu acho que agora o que eu gravei para vocês é para diagnóstico de doença de Chagas, tá? Não tenho certeza, ficou gravado aí, mas eu não tenho certeza. O outro tipo de imunoensaio são as imunofluorescências. A imunofluorescência pode ser direta ou indireta. Explico isso semana que vem. Hoje a meta é a gente explicar para vocês o que é a imunofluorescência, né? Como é que eu vejo se teve ou não a reação antígeno-anticorpo? Então a dica para a semana que vem
é a seguinte: eu tenho que saber de cada técnica como é que eu detecto o resultado reagente. Ou seja, o resultado reagente, leia, reação, antígeno, anticorpo. Quando é que deu reação, antígeno, anticorpo? Quando é que o antígeno encontrou seu anticorpo? Tá? Quando tem a reação antígeno-anticorpo, existe a formação de um brilho, porque aí tem a presença do fluorocromo, que é uma substância que emite luz. Então, quando coloca no microscópio de fluorescência, quando você olha nesse microscópio, você vê tudo brilhando, você vê um brilho. Aí você sabe que teve a reação antígeno-anticorpo, você sabe que o resultado é reagente. A imunofluorescência está caindo em desuso justamente por causa disso. São testes que trabalham com fluorocromo, são substâncias delicadas, não pode expor muito à luz, e tem que ter o danado do microscópio de fluorescência. Tá? Esse exemplo que vocês estão tendo aí é a foto de um microscópio, né? Vocês estão vendo o resultado do teste. Está brilhando, né? Tem brilho, parece um céu estrelado. Então, quer dizer que o resultado é positivo. Tá? Aí é um dos testes para o diagnóstico da sífilis. Chama FTA-ABS, que é uma reação de imunofluorescência. Os testes imunoenzimáticos são hoje os mais famosos. Aquele famoso teste rápido para sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, Covid-19, os testes rápidos são exemplos de técnicas imunoenzimáticas, de imunoensaios que são imunoenzimáticos. Eu não pus aí, deveria ter posto os testes rápidos. O teste rápido mais famoso de perdão, o teste imunoenzimático mais famoso de todos chama ELISA. ELISA não é o nome da técnica, é o nome da mulher. ELISA é uma sigla do inglês Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Numa tradução mais ou menos para o português, seria ensaio imunossorbente ligado à enzima. Melhor chamar apenas ELISA. O ELISA é feito, essa técnica ELISA é feita normalmente numa placa, uma placa de plástico que tem furos, que tem poços. O ELISA que vocês vão ter, a videoaula, é para detecção de IgE. IgE, você já sabe, a partir de segunda-feira, que IgE é o anticorpo da alergia. Então, existe ELISA para dosar IgE para dizer se a pessoa é alérgica ou não. Vocês estão vendo que cada sangue da pessoa é testado. Aqui é uma placa, tá? Uma placa. Essa aqui, por exemplo, tem 96 furos. Acho que ela... Isso. E cada pocinho desse eu posso usar para uma pessoa. Eu posso fazer o teste para uma pessoa, tá? Aonde forma a cor, aonde ficou colorido, quer dizer que teve reação antígeno-anticorpo. Então, semana que vem, a gente vai ver como é que essa cor foi gerada. Outra coisa importante que vocês veem que tem cor mais escura, tem cor mais clara, então tem diferenças de intensidades aí. O ELISA também tem como quantificar. Nós vamos ver também isso. Tem que colocar num aparelho chamado espectrofotômetro, que vai dizer o quanto de cor tem. Muita cor? Pouca cor? E aí, quanto mais cor tiver, mais antígeno ou mais anticorpo tem. O ELISA é muito utilizado para diagnóstico de HIV, hepatite B, tá? É uma técnica muito utilizada. E aí, para encerrar, nós temos um outro imunoenzimático, um outro imunoensaio, que é imunoenzimático. Então, aqui, quem estiver escrevendo, faltou colocar teste rápido. O Western blot. O Western blot é um dos testes mais famosos para confirmar a infecção pelo HIV. Só que agora não forma uma cor, vai formar uma bandinha, uma banda, um risco, né? Aqui é feito o teste numa placa de plástico, aqui é feito numa folha de papel chamada nitrocelulose. Aonde formou
essas bandas, essas linhas pintadinhas aqui, tem que estudar para ver se o resultado é positivo, tá? Então não basta só formar as linhas, tem que comparar com um parâmetro aqui que nós vamos estudar, nós vamos fazer um exercício prático de Western Blot, tem que comparar essas linhas com esse padrão aqui para dizer se o resultado é positivo ou se o resultado é negativo, tá? É isso. Deixa eu só encerrar.